Vamos dar continuidade, agora com o tema: Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O mineiro, já de coração cearense, Haroldo Dutra. Nós vamos falar sobre um tema, o sede perfeitos, que está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é desafiador para o cristianismo. E é tão curioso isso, porque o movimento católico e o movimento evangélico evitam o Sermão do Monte. Há um foco muito grande, por exemplo, nas cartas de Paulo, em outros textos, Atos dos Apóstolos, algumas seleções de partes do Evangelho, mas o Sermão do Monte é evitado. Alguns teólogos renomados chegam a dizer que o Sermão do Monte é a parte impraticável do Evangelho. Veja isso. Porque ele propõe um conjunto de valores e de princípios, mas, sobretudo, uma pauta de conduta moral. Esse é o desafio do Sermão do Monte. Mahatma Gandhi, que era hinduísta por opção, chegou a dizer que se todos os livros da terra se perdessem, aqui ele se referia aos livros sobre religiosidade e espiritualidade. Então ele estava incluindo os livros da cultura religiosa dele. Se todos esses livros se perdessem e ficasse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Por outro lado, quando Mahatma Gandhi esteve em Londres participando de uma série de eventos, e dentre esses eventos, um congresso teológico, uma pessoa mal criada fez uma pergunta-provocação a Gandhi. A pergunta-provocação era o seguinte: o que os cristãos deveriam fazer para que o cristianismo se espalhasse mais intensamente na Índia? Fica parecendo torcedor de time de futebol provocando o outro. E o Gandhi não entrou nessa disputa infantil. Ele simplesmente respondeu: para que o cristianismo se expanda na Índia, precisa de duas coisas. Primeira, que o cristianismo seja ensinado sem deturpações. Segundo, que os cristãos vivam como Jesus. Eu acho que a pessoa desistiu do projeto. E esse é o ponto. Muito da teologia se apega a determinados ensinos e falas do Cristo, mas aquelas falas decisivas, que impõem uma linha de conduta, e mais do que isso, uma linha de princípios morais, isso é apagado. E aqui está o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, eu confesso, é a parte do Novo Testamento em que nós precisamos de uma chave, sem a qual os textos realmente soam utópicos. Totalmente utópicos. Essa chave está completa no Espiritismo. Porque quando a doutrina espírita nos traz, isso está condensado da questão 100 a 114 do Livro dos Espíritos, a ideia da evolução espiritual, nós saímos daquele conceito milenar de almas criadas na concepção, não é isso? Almas criadas na concepção, para um conceito de espíritos criados num momento muito, muito anterior. Princípios inteligentes, simples e ignorantes, centelhas divinas, imortais, indestrutíveis.
imortais e indestrutíveis, que precisam realizar uma jornada e uma parceria. Esse é o ponto. Porque a evolução não é obra individual, a evolução não é resultado de uma manifestação de autossuficiência do espírito. Espírito nenhum evolui sem a coparticipação de Deus. Seria muita arrogância da nossa parte acreditar que nós somos autossuficientes o suficiente para prescindir do auxílio de Deus para evoluir. Basta lermos a vasta literatura espírita, as histórias de resgate, de renúncia, de sacrifício dos que amam e descem para resgatar seus amados nos abismos do erro, da maldade, da ignorância. Só quem foi resgatado sabe o que é isso. Se você tem intimidade com um umbral como eu, você sabe muito bem o que é a palavra auxílio. Auxílio. Alguém lhe estendendo as mãos para que você possa retomar, reconstruir, refazer, corrigir e voltar para as trilhas do amor e da sabedoria, que é o único caminho no qual as nossas realizações se tornam imperecíveis. Porque todo mal é provisório. Todo equívoco é provisório. Todo erro é passível de ser corrigido. Portanto, todo erro tem data de validade. Só não refazemos quando fazemos no bem. Esse é o ponto. Então, centelhas divinas criadas num passado longínquo, que nem o nosso historiador é capaz de devassar, um passado longínquo, não sabemos, o momento da criação está lá no Livro dos Espíritos. Nada sabemos, diz a Pleiade do Espírito Verdade, nada sabemos sobre a criação do Espírito, eis aí o mistério. Sabemos que são criados simples e ignorantes, mas sabemos um ponto importante. Nós sabemos o ponto de chegada. O ponto de chegada está na questão 112, 113 e 114 do Livro dos Espíritos. Primeira ordem, espíritos puros, mundo celeste. Espíritos puros, não mais sujeitos a provas nem a expiações. Não são suscetíveis de encarnação em corpos perecíveis, realizam a felicidade inalterável no seio de Deus. Gostou? É o que te espera. Então aqui nós temos um traçado, uma jornada. E aqui, somente através da leitura dessas questões, nós podemos compreender o fechamento do Sermão do Monte. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E eu te pergunto, dá para ser perfeito como Deus? Vamos revisar. Deus é absoluto, você é relativo. Dá para ser perfeito como Deus? Não. Então por que Jesus pediu? Por que ele pediu? Por uma razão simples. Você não é imortal? Se Jesus tivesse te dado uma tarefa
que fosse possível cumprir, o que você ia fazer depois de cumprir? Dobrar a meta. É isso? Eu colocava, você tem que chegar a tal lugar, você é imortal, você alcançava, você ia fazer o que depois? Então o Sermão do Monte fecha com uma orientação de Jesus que é, um espírito imortal precisa de uma meta eterna. Faz sentido? Sede perfeitos é para sempre. É a suprema busca do Espírito. E você vai gastar a eternidade para nunca chegar. Gostou? Não gostou? Então Jesus vai te responder: meu pai trabalha até agora e eu também. Então você já estava com um plano de aposentadoria. Vou aposentar, chegar no mundo celeste, já estou contribuindo, aí parou, chegou. Que nada. Que nada. Então, sede perfeitos dá a ideia de uma obra inesgotável. Inesgotável. E é aqui que o perfeccionista sai fora. Porque o perfeccionista acredita que pode ser perfeito agora. Perceberam? Qual que é o dilema do perfeccionista? Se não for perfeito, eu não faço. Não vai fazer nunca. Porque quando que vai ser perfeito? Quando que você, criatura, vai fazer algo perfeito? Quando? Começa com N, termina com A. Nunca. Nunca. André Luiz diz no primeiro capítulo, primeiro item do Evolução em Dois Mundos, que os co-criadores em plano maior moldam galáxias, constelações, planetas, que se desgastam e se transformam, porque só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, o único que cria coisas eternas é Deus. Nós moldamos, nós somos os artesãos de uma argila. Qual argila? Fluido cósmico. Nós somos artesãos. Nada que nós co-criamos é eterno. Só Deus é o Criador de toda a eternidade. Nós somos artesãos no tempo. No tempo. Então, tinha um personagem incrível lá em Minas Gerais, que era o Ners da Capitinga. O Ners, a pessoa perguntava, e aí, cadê aquela senhora? Né? Fica parecendo assim o Luciano, né, com as histórias. Cadê o fulano? Morreu. E aí, o que fundou a primeira casa espírita do Ceará, morreu. Né? Então, onde estão suas obras? Morreu. Porque enquanto moldamos, nos aperfeiçoamos. A obra passa, o co-criador se aperfeiçoa. Isso se chama jornada. Isso se chama jornada. Então, sede perfeitos não é um lugar para se chegar. Sede perfeitos não é um endereço. Sede perfeitos é um modo de caminhar. É diferente. Sede perfeitos é o entender que eu posso melhorar. Eu posso fazer melhor. Pode ser melhor. É diferente do perfeccionista, porque o perfeccionista acredita que pode fazer perfeito. Por isso que ele não faz.
O perfeccionista acredita que pode fazer perfeito. Aqui não. Aqui, feito é melhor que perfeito. Você tem que fazer. Porque você só aperfeiçoa o que você faz. Parece simples, mas não é. Tem como eu aperfeiçoar um bolo de fubá que eu nunca fiz? Eu tenho que fazer o bolo. Depois que eu fizer o bolo, eu aperfeiçoo. Eu faço outro melhor. Então entenda, gente. Espírito consciente que está na jornada evolutiva é alguém que entendeu que tudo que ele fez terá que ser aprimorado. Isso é uma bênção. Sabe por que é uma bênção? Porque você não se apaixona pelo que você fez. Você não se envaidece pelo que você fez. Você não se torna soberbo pelas suas realizações. Porque você sabe que no tempo, tudo aquilo que foi feito antes será feito melhor. Então, qual é a luz que nos guia? Se a gente está com esse espírito do ser de perfeitos, quem dá tudo de si, a mais não é obrigado. Quem dá tudo de si, a mais não é obrigado. Você deu tudo, você deu tudo. Você deu tudo que você podia. Você fez o seu melhor. Você colocou todo o empenho, todo o amor, todo o carinho. Colocou. Então pronto. Você deu tudo. Ah, eu não coloquei. Bom, então, refaz. Percebe? A gente sai da perspectiva do perfeccionista para a perspectiva do sede perfeitos. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu estou em jornada em direção à perfeição. E é por isso que Francisco Cândido Xavier psicografou uma mensagem, um poema de Adelino da Fontoura Chaves. O poema se chama Jornada. E eu gostaria que você escutasse com a acústica do coração, não do intelecto. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar, em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Agora, homem que sou, pelo foro divino,
Vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Forjar. Forja. O que significa isso? Eu queria falar uma coisa diferente, mas não tem jeito. Contrariado, eu vou ter que dizer isso. Tem ocasiões que Deus te tira da fornalha. Tem outras que Ele acende o fogo para te tornar mais forte. Ao invés de apagar o fogo, Ele acende para te forjar. Porque Deus não tem compromisso com o seu conforto. Ele tem compromisso com o seu aperfeiçoamento. Ceará, repete comigo. Deus não tem compromisso com o seu conforto. Deus tem compromisso com o seu aperfeiçoamento. Então é o seguinte, vai doer. Vai doer. Você vai passar pelo fogo. Porque destino é forjado. É forjado. O destino dos puros é forjado na fornalha. Na fornalha. Porque é nos desafios que você apura a sua inteligência e o seu amor. Então entenda uma coisa, família é fornalha, casamento é labareda. Eu assisti a um programa e tinha um casalzinho lindo, 65 anos de casamento. E aí o pastor estava entrevistando, era um pastor americano, norte-americano, ele estava entrevistando o casal, ele falou, quantos anos de casado? 65. A esposa sentada assim do lado, o senhorzinho, ele falou, vocês já pensaram em divórcio? Aí ele, divórcio, bem, não, divórcio não, homicídio sim, divórcio não. Sabia? Então, peraí. Casamento é fornalha, casamento é labareda. Casamento você está aperfeiçoando a capacidade de amar uma pessoa insuportável. E a outra pessoa está aperfeiçoando a capacidade dela de amar uma pessoa mais insuportável ainda, que é você. Perceberam? Família é lugar de quê? Família é lugar de labareda. Você está achando que você vai construir laço afetivo? Você está achando que você vai construir vínculo com leite condensado? Tapioca com leite condensado? Não. É fogo pegando para tudo quanto é lado. Fogo. Eu estava com um amigo, tinha nascido os netinhos dele, e ele todo coruja, né, com os netinhos. Eu falei, nossa, mas você está coruja demais. Ele falou assim, Haroldo, neto, é um presente que a vida te dá, por você não ter matado os filhos quando eles eram adolescentes. Entendeu? É isso. Então você está na forja, Aí a pessoa chega no grupo espírita, mas não entendo, a gente vai na casa espírita, um povo fofoqueiro. Mas você queria que o fofoqueiro estivesse onde? No mundo celeste? Você queria que um povo brigador estivesse onde? Onde?
Então entenda, casa espírita é labareda, é fornalha. Casa espírita é lugar que você apura, porque você sofre tudo, mas não pode xingar, porque você tem que parecer que é um bom espírito. A pessoa faz, nossa Senhora, meu Deus do céu, que vontade de xingar, mas está aqui na reunião mediúnica. Perceberam? Você não pode. Então ali você disciplina. Ali o seu sentimento está sendo apurado. O sentimento está sendo apurado. Sabe por quê? Você está saindo de uma afetividade de criança. Porque como que é a afetividade de criança? Eu gosto de quem me agrada. Amor é gostar de quem te desagrada. Não é? Tem um meme no Instagram que eu recebi que é o seguinte: o casal tem lá uma DR, aí ele pega o travesseirinho, o cobertor e vai dormir na sala. A esposa chega e fala assim: o que é isso? Nós não casamos para isso. E deita no sofá com ele. Perceberam? Esse é o ser de perfeitos. Você está querendo o quê? O que você está querendo? O que eu estou querendo? Sabe o que nós estamos querendo? Um anjo para você poder perturbar. É isso. Não é? Então, ao invés de laços afetivos, para que nós possamos construir vínculo e construir afetividade, nós estamos querendo relações prontas. Esse é o ponto. Então, nós queremos o que está pronto. Obra pronta. Mas fomos chamados a construir. Então, para terminar, Calderaro diz assim para André Luiz, no Mundo Maior: Deus criou o mundo, mas estamos longe da obra perfeita. Nós, os espíritos, ressumbrarão suor. Eu tive que olhar no dicionário, né? Ressumbrar. Ressumbrar é pingar gota. Quer saber o que é ressumbrar? Meio-dia em Fortaleza vai inventar de fazer uma horta no quintal da sua casa. Aí você vai entender o que é ressumbrar. É quase parente de assombrar. É isso que é ressumbrar. Então, a obra do aperfeiçoamento é uma obra de esforço. E nós temos que entender que o ser de perfeito significa cuidar e proteger. Cuidar e proteger. Ser de perfeitos é cuidar e proteger. Tudo. Entenda uma coisa. Se você não cuida, desmorona. Isso vale para qualquer coisa. Para relacionamentos, para meio ambiente, para tudo. Agora, protege, porque é o seguinte: você tem um quintal na sua casa. O negócio está jogado, a Deus dará. Você está de braços cruzados, tomando água de coco numa rede. Aí você fala assim: eu vou cuidar desse negócio. Quando você vai lá, tira a erva daninha e cuida, parece que todos os vermes, todas as pragas levantam e falam assim: vamos invadir. Claro. Claro. Só o que você cuida é passível de ser avançado, destruído, invadido. Por isso você tem que proteger.
Amor, na verdade, é cuidar e proteger. Então, para que a gente possa entender bem, eu termino então com uma história. 2 vizinhos compraram um lote do mesmo tamanho, um do lado do outro. 1.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. Reto, mesma coisa. Colocaram a mesma cerca. Um construiu, fez um jardim na frente, fez um pomar, luz solar, teto solar, né? Aqueles placa solar, tudo espetáculo. O outro vizinho, depois que tudo estava pronto, passou e disse assim: Deus foi bom para você. Porque Deus te deu tudo, né? Ele falou assim: você tem razão. Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso. Ele deu o sol, deu a água, deu o terreno, mas, meu amigo, você tinha que ver que porcaria que estava isso aqui quando era só Deus que estava cuidando. Perceberam? Porque a obra do aperfeiçoamento é obra de cooperação. Então, o que a doutrina espírita nos ensina é sair de uma religiosidade infantil, em que eu sou uma criança espiritual e acredito num Deus que faz tudo para mim, inclusive limpar a minha fraldinha, e vou para uma religiosidade madura, em que eu tenho um Criador, suprema sabedoria e suprema bondade, que coopera comigo. Ele não faz por mim. Ele coopera comigo. E o dia que a gente entende isso, começa a fazer mais sentido. O sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque o problema dessa sociedade é o seguinte: você é você, Deus é perfeito. Não vai ter falha na parte dele, mas tem muitas na parte que nos compete. Então, agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. #partiu Mundo Celeste.